é o nosso descanso, nós precisamos ter essa certeza e viver isso também. Hoje, neste culto da família, nós estamos aqui para fazermos uma breve reflexão nas Sagradas Escrituras. Eu gostaria que você que pode, está aí no conforto da sua casa, abra junto comigo a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, onde tudo começa, é o início. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Algo que nós já lemos, relemos, aprendemos, né, nos diversas oportunidades. Gênesis 6:11 diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Vou ler de novo o verso 11, Gênesis 6:11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Vamos orar. Ó Pai querido, esta é a Tua palavra, Senhor. Palavra esta, Deus, que o Senhor, a qual tem compromisso, Deus. E, ó Deus, pela Tua misericórdia, Pai amado, eu venho aqui nesta noite, Senhor, ler, meu Deus, e de acordo com a revelação do Espírito Santo, Pai amado, que eu possa transmiti-la, Senhor, com excelência e com graça, Pai. A todos aqueles, ó Deus amado, que esta palavra há de chegar, ó Deus amado, até, meu Deus amado, lugares, Senhor, a qual, Senhor, eu nunca, meu Deus, pensaria que ela poderia chegar, Pai. Mas não por mim, ó Deus, mas pela Tua vontade, pelo Teu poder, para a Tua honra e para a Tua glória, oramos no nome de Jesus. Texto sagrado muitíssimo conhecido, não é? Diz, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E é o texto que nos leva a refletir, né, falando sobre que Deus havia anunciado o dilúvio. Texto muito conhecido. E nesse texto nós vemos aqui, como a própria palavra nos fala, diante de Deus a terra fazia coisas malignas. Diante de Deus, diante dos olhos de Deus, não é? A terra estava corrompida. Diz ainda no versículo 12, diz, viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. E aí, então, diante dessa circunstância, diante dessa situação, a terra corrompida, as pessoas cheias de violência, e tudo isso diante dos olhos de Deus, diante ali, né, das observações de Deus, Deus então envia o dilúvio. E nós conhecemos a história, apenas uma família, a família de Noé, ela se salva. Noé, os seus filhos, as suas noras ali, eles puderam entrar na arca e receberam de Deus a oportunidade da salvação. Nós também podemos caminhar um pouco nas Sagradas Escrituras, também no livro de Gênesis, no capítulo de número 19. Gênesis, capítulo 19. Nós vamos ver uma história aqui também muito conhecida, não é? A história de Ló. Ló é sobrinho de Abraão, e ele recebe aqui também uma oportunidade ímpar, né? Aí no versículo de número 9 diz assim, eles porém disseram, retira-te daí, e acrescentaram, só ele é estrangeiro e veio morar entre nós, e pretende ser juiz em tudo. Então aqui a população, as pessoas de Sodoma e Gomorra, eles queriam invadir ali a casa de Ló, para tirar dali de dentro 2 homens que haviam entrado na cidade, e eles queriam ali abusar daqueles homens. E Ló, ele não permite que isso aconteça, e até mesmo ele oferece as suas filhas virgens para que as pessoas ali abusassem de suas filhas, mas não tocassem na vida daqueles homens que eram anjos de Deus. E, infelizmente, aquelas pessoas, elas precisam de serem tocadas pelos anjos, eles fazem ali um milagre, e aquelas pessoas são acometidas de uma cegueira, para que eles então pudessem fugir, sair daquela cidade, da cidade de Sodoma e Gomorra. E nós vimos então aí no versículo 11, diz, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta.
Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Aí os homens, os anjos de Deus perguntando: genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faze-os sair deste lugar. Então, mais uma vez, Deus aqui, ele vai, através da aliança que tinha com Abraão, ele vai ali na casa de Ló, na família de Ló, e dá a oportunidade àquela família de serem salvos. E aí nós podemos acompanhar aí no versículo de número 23, diz assim, aliás, 17, diz assim: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Então aí o anjo orientando: olha, saiam da cidade, livra-te, para que vocês não morram, não olhe para trás. E é algo muito conhecido, um texto muito conhecido, o versículo 22 agora, diz assim: apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Verso de número 23. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E você conhece a história, não é? Aquelas cidades foram destruídas. E infelizmente aí no versículo 26, nós vemos a mulher de Ló olhando para trás e se transformando em uma estátua de sal. Nos dois textos, nós vemos Deus tentando salvar, e até conseguindo salvar as famílias. Aqui nesse texto, nesse último texto, infelizmente, a esposa de Ló, ela recebe o juízo de Deus da mesma forma que os outros moradores da cidade. Por que ela recebe aquele juízo? Porque ela resolveu olhar para trás e desobedecer uma ordem expressa vinda da parte de Deus. Deus, ele tem propósito em salvar a todos. Todos. Deus quer te salvar agora. Deus quer salvar a sua casa, a sua família. Nesses telefones que nós deixamos projetados aí, se você quiser entregar sua vida para Jesus, as pessoas que vão atender vão orar com você. Se você mandar uma mensagem lá e falar: olha, eu quero me entregar minha vida para Jesus, eu quero me reconciliar com Deus, eu quero ter uma nova vida a partir de hoje, eu tenho certeza absoluta que eles vão orar por você e a sua vida nunca mais será a mesma. Você conhece as Sagradas Escrituras. Deus, ele não tem prazer na morte de ninguém. Deus não quer que ninguém pereça. Agora eu quero te convidar, depois que nós fizemos aí esse pano de fundo, dentro desses dois textos do livro de Gênesis, quero te convidar a ir junto comigo para 1 Timóteo, capítulo 2, lá mais ao final da Bíblia. Paulo escrevendo ao seu discípulo Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, verso aí de número 3. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Isto o quê? O orar pelas autoridades, que está aí citando nos versículos 1 e 2. Agora, continuando, diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Deus não quer que ninguém pereça, como aconteceu, infelizmente, com a mulher de Ló. Como aconteceu, infelizmente, com todas aquelas pessoas que eram ali os contemporâneos de Noé, que vieram a perecer naquele dilúvio, vieram a morrer ali. Deus, ele quer que todas as pessoas elas sejam salvas, mas para que isso aconteça, é necessário fazer algumas coisas. Há dias atrás, nós temos seguido aí uma série de ministrações, ministrando sobre o céu, sobre o inferno, sobre a salvação, e hoje o tema da ministração é o julgamento. O julgamento. Aquelas cidades, Sodoma e Gomorra, e ali os contemporâneos de Noé, eles foram julgados por Deus. Havia ali uma corrupção, havia ali pessoas maldosas fazendo coisas que desagradavam a Deus, e eles foram julgados. Na cidade de Sodoma e Gomorra, da mesma forma. Muitos pecados de lascívia, muitos pecados através do corpo, da sensualidade, estavam acontecendo ali naquela cidade, e as pessoas ali,
eles morreram, eles pereceram. Então nós vemos também nesse texto que as orações, o clamor, a súplica chegava diante de Deus com relação à maldade daquelas pessoas. E por isso, elas sofreram, passaram por esse juízo de Deus. Olha, Deus quer nos salvar. Por isso Ele enviou o Seu Filho Jesus para nos reconciliar com Ele. Um texto que nós já refletimos muitas vezes, já meditamos muitas vezes, não é? Sobre o ministério da reconciliação. Você pode ver aí nas redes sociais, não é? Nos cultos de domingo, nas transmissões, não é? Muitas vezes temos falado sobre essa reconciliação e Deus manda Jesus justamente para ser o mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Aqui nesse texto, vamos ler o que está escrito aí, no versículo 4, vou ler novamente. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Verso 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Paulo falando para Timóteo, falando para mim e para você, nos nossos dias. Olha, Deus deseja, não é, que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. A verdade das Sagradas Escrituras. Que há, não é, apenas um Deus e um mediador entre Deus e os homens. E o nome desse mediador está escrito aqui, é Jesus Cristo de Nazaré. O Filho de Deus, Ele é o nosso mediador. Por isso, se entregue nas mãos dEle. Se entregue, olha, nas mãos do Senhor. Você pode, não é, orar e falar com Deus: Senhor, eu quero me entregar, quero entregar a minha vida nas Tuas mãos. Se nós caminharmos um pouquinho na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, vamos voltar, na verdade, não é, para 2 Coríntios capítulo 5, é o texto que eu citei, mas para que nós não fiquemos com as minhas palavras, vamos para a palavra de Deus, que é a palavra da verdade. 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 18. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Aleluia, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja esse pequeno texto, né? Falando sobre o ministério da reconciliação. Olha, quando fala no versículo 18, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. A reconciliação vem através de Cristo. Nós, não é, andávamos outrora perdidos, estávamos, não é, revoltados, afastados, destituídos da presença de Deus, por causa do pecado original de Adão. Mas Deus enviou o seu Filho Jesus para nos reconciliar consigo. E conforme está escrito lá em Timóteo, nós acabamos de ler, o único mediador é Jesus Cristo. E continua dizendo, olha, no versículo 19, a saber que Deus estava com Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Esta palavra que Deus coloca no meu coração essa noite. É essa palavra que eu venho trazer para você nessa noite, você que está agora, não é? Talvez desesperado, amedrontado, que está, não é, acompanhando muitas informações, recebendo muitas informações, e está talvez em pânico. Eu quero te dizer, olha, a esperança. Deus enviou Jesus para nos reconciliar com Ele.
Ele não quer que você pereça, ele não queria que aquelas famílias ali perecessem. Se a esposa de Ló não tivesse olhado para trás, ela também teria recebido a salvação. Se aquelas pessoas de Sodoma e Gomorra tivessem ali se arrependido, aquele juízo talvez não teria chegado ali sobre aquela cidade, sobre aquelas pessoas. Se os contemporâneos de Noé também ouvissem a Noé e se preparassem, talvez até se arrependessem de seus pecados, eu tenho certeza que Deus teria misericórdia da vida deles e tudo poderia ser diferente. Eu quero te dizer nessa noite, a sua vida pode ser diferente, os resultados podem ser diferentes, mas precisa se entregar ao Senhor, precisa verdadeiramente reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Veja, vamos agora para o Evangelho de João. João, o apóstolo, o discípulo amado, aquele que podia ouvir as batidas do coração do Senhor. João, Evangelho capítulo 1, versículo 12. Versículo 11 e 12. Versículo 11 fala: e veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veja, Jesus veio em primeiro momento para os judeus, e eles não o receberam. E assim, Jesus então, ele começou a alcançar os gentios, eu e você. Começou a alcançar as outras pessoas, eu e você. E aí continua dizendo: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Veja, o versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se alguém é feito filho de Deus, é porque não era. É porque estava afastado. E só pode ser filho e ter direito à herança aquele que está, que confessa Jesus como o seu Senhor, o seu Salvador, e se reconcilia com Deus. Só esse. Aqueles que têm direito à herança de Deus são os filhos. Aqueles que são estranhos a Deus, infelizmente não vão desfrutar das promessas da herança. Por isso eu quero levar essa palavra para você hoje. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Confesse o Senhor como o seu Senhor e o seu Salvador. Vamos aí refletir ainda um pouco no final. 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, moradores da cidade de Corinto. 1 Coríntios capítulo 9, verso de número 26. Paulo aqui, falando sobre a liberdade e os direitos do apóstolo Paulo, os seus direitos, e ele fala, aqui no finalzinho do capítulo 9, no versículo 26, diz assim: assim corro também eu, não sem meta, assim luto como desferindo, não como desferindo golpes no ar. Veja, a parte A do versículo. Assim corro, também eu, não sem meta. Hoje nós ouvimos muito essa palavra, Meta profissional, meta, diversos tipos de pessoas buscando um resultado. Olha, aqui Paulo já falando para mim e para você, que ele tinha um objetivo, ele tinha um alvo, tinha um propósito. Viva uma vida com propósito. Qual é o propósito da sua vida? Talvez você está vivendo dia após dia, sem pensar, sem refletir, sem buscar um propósito para a sua vida. Tem um propósito com Deus. Tem um propósito para a sua vida cristã, para a sua vida espiritual. Faça uma oração agora na sua casa. Faça uma oração através dos nossos canais aí de comunicação, a qual está sendo mostrado no decorrer aí da transmissão. Faça um propósito com Deus, faça uma aliança com Deus. Olha, agora em 2 Timóteo, para que a gente venha encerrar, 2 Timóteo, a segunda epístola
Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 também. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo de número 1, diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, como eterna glória. Veja bem, verso 11 agora. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Veja, as Sagradas Escrituras, nesse último texto, em 2 Timóteo capítulo 2, lemos do versículo 1 até o versículo 12. E aí no versículo 12, no versículo 11 e 12 diz: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Aceite Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Confia nele. Ele é o mediador, segundo as Sagradas Escrituras, o texto que nós acabamos de ler. Jesus Cristo, homem, Jesus Cristo, Deus, Jesus Cristo, o único Senhor e suficiente Salvador de nossa vida. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. O Senhor Deus enviou o seu Filho Jesus para nos reconciliar com Ele. Se reconcilie com Deus. Entregue-se ao Senhor, não o negue. Em nome de Jesus, eu quero orar por você agora. Orar pela sua família, para que no dia do juízo, no dia do julgamento, nós possamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Nós possamos estar junto com o nosso Deus nos céus. Olha, infelizmente muitos estão equivocados quando pensam que todos são filhos de Deus. Não é isso que nós vimos aqui no Evangelho de João, no capítulo 12, capítulo 1, versículo 12. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Confesse Jesus. Confesse Jesus. Se entregue nas mãos do Senhor. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, se reconcilie com Deus. Deus tem algo maior e melhor para cada um de nós. Pai Todo-Poderoso, Deus querido, Deus fiel, eu quero te apresentar, Senhor. Oh, meu Deus, cada pessoa, meu Deus amado, que agora, Senhor, une, meu Deus, a sua fé, meu Deus amado, a minha fé, Senhor. Eu quero te apresentar, meu Deus, talvez famílias inteiras, Pai amado, que estão de joelhos agora, Senhor, orando, Senhor, clamando ao Senhor, ó Deus, por uma intervenção, clamando ao Senhor, ó Deus amado, por uma cura. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, toma, Senhor, cada pessoa nas tuas mãos. Deus, esta igreja é uma igreja viva, Pai amado. A igreja do Senhor, ó Deus, não se limita, meu Deus, às quatro paredes, Pai. A nossa oração, ó Deus, não se limita a quatro paredes, Pai amado. Meu Deus, através, ó Deus amado, desta transmissão, que o Senhor possa salvar vidas agora,
Que vidas sejam libertas, sejam transformadas, Pai. Que famílias inteiras possam se reconciliar com o Senhor, ó Deus amado, na autoridade do santo nome de Jesus, ó Deus. Ó Deus poderoso, a tua igreja avança, Pai amado. O teu povo caminha, Senhor. Nós vamos em nome do Senhor dos exércitos, ó Deus amado. Não existe principado ou potestade, Deus amado, que possa nos resistir todos os dias da nossa vida, Pai. Ó Deus amado, toma essas pessoas nas tuas mãos. Guerreiros e guerreiras de oração, homens e mulheres, Senhor, fervorosos no Espírito, Pai, que se levantam, meu Deus amado, como um exército, Pai amado, para, meu Deus amado, orarem, para, Senhor, ó Pai, embraçarem, meu Deus amado, o escudo da fé, Pai, a espada do Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Deus amado, alcança vidas agora. Que seja cortado todo laço, que toda armadilha seja desfeita, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado. Entra agora, Senhor, entra agora nesse lar, Deus amado, e faz o sobrenatural. Faz o sobrenatural agora, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Eu abençoo agora a sua vida. Eu abençoo agora com as bênçãos do céu. Eu te abençoo com saúde. Eu te abençoo com paz. A paz que vai além do entendimento humano. A paz que vem do Senhor. Eu abençoo agora o seu lar, o seu local de trabalho. Eu te abençoo agora, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Receba sobre a sua vida as bênçãos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que a palavra de Deus alcançou vidas nessa noite.